Obrigado, Bia, pelas informações. Agora a gente segue aqui com mais entrevistas na programação da Jovem Pan, porque é o seguinte: o presidente Bolsonaro sancionou a chamada Lei do Mandante, que altera a regra de comercialização dos direitos de transmissão dos clubes. Na prática, a partir de agora, aqueles que têm o mando de um jogo podem negociar com qualquer empresa essa partida, independentemente dos contratos firmados pelo visitante. Bom, para a gente saber o que muda para os clubes e para os atletas, nós vamos conversar com Carlos Ambiel, advogado especializado em direito desportivo e também trabalhista. Meu caro Carlos Ambiel, seja muito bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, um prazer falar com você e com seus ouvintes. Fico à disposição. Muito bem. Carlos, eu gostaria que você explicasse para a gente como era e o que muda com a sanção do presidente Jair Bolsonaro a questão da comercialização do direito de transmissão da partida. Como é que funcionava e agora como é que fica? Bom, a regra brasileira ela existe há quase 50 anos, conferindo aos dois clubes de uma partida o direito de autorizar a comercialização dessa transmissão na televisão. Então, até agora, apenas se os dois clubes concordassem e transferissem esse direito para a mesma emissora que a partida seria transmitida. A mudança na legislação faz com que, para o futebol, e é importante deixar claro que isso só vale para o futebol, não para os outros esportes, o clube que detém o mando do jogo, ele pode escolher a quem ele vai autorizar a transmissão do jogo sem a necessidade da concordância do clube visitante. Essa é a grande mudança em termos de titularidade do direito. E depois a lei cria outras consequências relacionadas principalmente ao repasse de uma parte desse valor para os atletas, mas em termos de titularidade, a grande transformação é essa, e ela ocorre apenas para o futebol, não para os outros esportes. E é bastante interessante isso no sentido de democratizar o acesso da mídia, não é, aos eventos, a não criar um monopólio. Olha, isso é um argumento que foi muito usado quando da MP 984, lá do ano passado, que o governo já tinha criado essa regra, e o grande argumento para que o futebol passasse a funcionar dessa forma é que, recentemente, ao contrário do que ocorreu nas últimas décadas, alguns clubes negociaram a transmissão dos seus jogos com determinada emissora e outros com outra emissora. Isso fez com que, em algumas partidas dos últimos anos do Campeonato Brasileiro de Futebol, houvesse situação em que um jogo não tivesse a transmissão em canal de televisão, porque não havia a mesma emissora autorizada para aqueles dois times naquele tipo de plataforma de transmissão. Então, um dos grandes argumentos é quando apenas o mandante pode comercializar, ele tem a alternativa de comercializar com quem ele quiser e não precisa da concordância do visitante. Isso dá a ele uma maior facilidade de buscar eventual alternativa de transmissão diferente dos demais. Inclusive, uma coisa que tem surgido muito agora com a massificação do streaming, a possibilidade dos clubes começarem a transmitir os seus jogos pelos próprios canais de televisão do clube, vinculando aos sócios torcedores ou aos sócios em geral. Então, isso abre, além de uma maior democratização, uma maior alternativa para os clubes buscarem outros meios, né, de divulgação do seu produto em mídias. Por outro lado, surge uma dúvida se isso será bom ou não para os clubes de menor torcida e que tinham na negociação dos campeonatos em que eles precisavam participar para que os grandes pudessem transmitir uma boa fonte de renda. Então, a dúvida que gera será que essa nova regra, caso os clubes não negociem de forma coletiva, vai causar algum impacto para os clubes de menor expressão, os menores? Isso só o tempo dirá, né? Só o mercado vai poder nos dizer como será essa precificação para os clubes de menor torcida. Mas, sem dúvida, ela facilita a transmissão e dificulta que ocorram os chamados jogos cegos, né? Sem nenhuma emissora transmitindo. Agora, a questão é justamente essa, né? Os clubes menores, eles tendem, têm a preocupação de não se tornar desinteressantes, né? Se você pegar um campeonato estadual,
supondo que tem aí 4 ou 3 times grandes de maior representação e torcida, que geralmente são aqueles que aparecem nas grades da transmissão. Eles, em algum momento, jogariam com todos os clubes pequenos e a emissora era obrigada a comprar os jogos de todos para poder passar sempre o jogo do time grande que tem o apelo da torcida. Se ele não precisa mais, se ela pode comprar apenas os jogos do clube mandante, ela compra os clubes grandes quando ele é mandante e pode transmitir só esses jogos. Então, aquele clube pequeno que vai ter às vezes 2 partidas, talvez em casa, com um time grande, pode ter o seu ativo na negociação reduzido, porque ele vai ter muito pouco a oferecer, caso ele não tenha uma demanda expressiva de torcida. Isso, obviamente, por enquanto é uma suposição. Nós não temos essa experiência, nunca ocorreu, então não se sabe como o mercado vai precificar, mas fica um receio, porque a dependência dos clubes pequenos do dinheiro da televisão é muito grande no Brasil, infelizmente. E se isso gerar uma redução nas receitas, isso pode ser muito ruim para o futebol, principalmente nas cidades e clubes de menor expressão. E agora, quando o clube mandante ele pode ter a negociação, direito de negociar os direitos de transmissão, ele pode fazer isso de maneira aberta, por exemplo, mais de uma empresa, negociar como ele quiser, de fato, ou tem que ser apenas com uma? Não, ele tem total liberdade, ele pode negociar uma partida específica com uma emissora, outra com outra emissora, algumas ele pode transmitir no próprio canal. Isso já é muito comum na Europa, né? Campeonatos europeus que diferentes emissoras transmitem diferentes jogos, um no domingo à noite, um na segunda-feira, um no sábado, o que era mais ou menos assim também no Brasil em relação à TV fechada e TV aberta, costuma ter essa separação. É que aqui no Brasil, nos últimos anos, a mesma emissora, né, que comprava a TV aberta, costumava comprar a TV fechada, mas isso sempre foi possível. O problema é que até agora era necessário fechar com todos os clubes para poder transmitir os jogos, afinal eu precisava da autorização dos dois. Como agora eu só preciso do mandante, isso ficou muito mais fácil para uma emissora ir lá e oferecer uma compra de um jogo específico. Então, vai depender de cada clube analisar as oportunidades e definir o seu padrão de negociação. Ainda assim, há imagina-se, né, pelo menos, que ainda é possível que os clubes, mesmo tendo essa prerrogativa de negociarem os jogos como mandantes, possam, eventualmente, optar em fazer uma negociação coletiva, porque na negociação coletiva, talvez eles tenham mais força, isso acontece em alguns países europeus, mas isso vai depender muito da capacidade dos dirigentes se conversarem e definirem isso como um interesse em comum, que no Brasil não costuma ser algo que aconteça muito. Então, há uma expectativa como vai acontecer nos próximos campeonatos, nas próximas negociações, se nós vamos ter negociações coletivas, negociações individuais, se vão ser várias televisões participando, e como é que vai ficar o interesse pelos jogos dos clubes de menor expressão. Agora, quem ganha com isso também é o público, o torcedor, não é? Porque pode ter aí uma liberdade muito maior de escolha, né? Nós estamos vendo aqui o exemplo da Jovem Pan com os jogos do Atlético Paranaense, enfim. O torcedor ganha com isso. Eu acho que tem os dois lados. Sem dúvida, o torcedor ganha alternativas, e principalmente se a transmissão é gratuita e em canal acessível, sem dúvida ele ganha. O que pode acontecer, no entanto, isso tem que também ser um motivo de preocupação, caso a venda ocorra para várias emissoras distintas e algumas sejam fechadas, caso o torcedor não tenha acesso àquela televisão no seu pacote de canais, talvez ele seja obrigado a comprar mais de um canal. Isso vai depender muito de como a coisa vai ser negociada, mas em primeira perspectiva, a gente democratiza, que mais emissoras, e com o streaming isso fica até mais fácil. Mas o que pode acontecer, nós estamos vendo isso hoje com a Libertadores, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, são emissoras distintas que transmitem no canal fechado. Então, se você, eventualmente, quiser ver um jogo que vai passar só no canal fechado, e estiver nesses 3 campeonatos, você teria que ter mais de um pacote, né, mais de um canal de esporte no seu pacote. Isso pode vir a acontecer dentro de um próprio campeonato, eventualmente.
Mas a gente acredita que os clubes vão ter o bom senso de buscar parceiros, né, para transmissão que dê acesso ao grande público, porque também é interesse do clube que o seu torcedor consiga assistir o jogo, porque isso gera audiência, gera exposição de patrocinadores. Então, talvez essa preocupação dos clubes evite problemas como esse, mas, como eu disse aqui, isso ainda nunca aconteceu, algo inédito, nós vamos ter que esperar quando as negociações começarem para ver o quanto isso vai ter, eventualmente, alguma dificuldade para o torcedor, mas a gente torce para que seja o contrário, que os torcedores tenham mais acesso e não mais dificuldade. E a tecnologia ajuda muito também nesse sentido, como você disse, plataformas de streaming, facilita, inclusive, para que haja essa comercialização? Ah, não há dúvida. Nós estamos aqui numa entrevista de uma rádio tradicional com um vídeo, né? Então, se torna um audiovisual. E, então, você tem a emissora de rádio, você tem o canal da internet, você tem a televisão do clube, que pode transmitir pela internet. Talvez seja isso que motivou essa demanda dos clubes por uma abertura na forma de negociação. É muito provável que alguns clubes comecem a transmitir os seus jogos com o mandante nos seus canais próprios, porque isso gera uma audiência no seu canal, uma fidelização do torcedor, plataformas de patrocínio e mídia no próprio canal do clube. Isso muda bastante a perspectiva dessas propriedades. E graças à internet, e com uma perspectiva mais interessante aí, quando tivermos a tecnologia 5G, em que as transmissões serão mais qualificadas ainda, né, com mais rapidez e nitidez. Então, não há dúvida que isso vai causar uma revolução na forma de assistir conteúdo em geral e futebol em específico, né? Sem dúvida, acho que esse é um grande ponto. A gente tem que aproveitar dessas questões, democratização, acesso, né, garantias que a gente acaba verificando, e é o que a gente de fato torce para que haja de maneira profícua, não é, de fato, também no esporte. Eu gostaria de agradecer muito ao Carlos Zambiel, advogado especialista em direito desportivo e trabalhista, e sempre que tiver novidades, estamos aqui à disposição para recebê-lo. Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer, sou ouvinte da Jovem Pan, poder falar no seu programa, e eu fico à disposição, desejando uma boa tarde a todos. Nós agradecemos, uma boa tarde a você também.